Quero ler dois versículos com vocês. Um está em Eclesiastes 7:2. Eclesiastes 7:2. Quinta-feira passada, na célula lá no Egito, a gente falou sobre isso que aconteceu no Rio e Deus me deu um versículo a respeito de Davi e a gente falou sobre isso lá. No sábado, no nosso encontro de manhã dos homens, nós falamos sobre batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, e Deus novamente falou sobre Davi, um exemplo de como o diabo usou uma fraqueza de Davi para levar ele a pecar, uma consequência terrível que a gente vai falar sobre. E eu preparando a palavra desde ontem, eu falei assim, o que você vai falar? E a palavra só vinha de morte. Eu falei assim, para que o senhor quer falar de morte? Aí veio forte no meu coração, qualquer coisa de ceia, vocês têm que entender o que é. Para vocês entenderem o que é. Muitas das vezes a gente não entende o que Jesus fez. Muitas vezes a gente folclora, sabe? A cruz, que bonitinho. Eclesiastes 7, versículo 2, só 2 apenas. O título é Sabedoria. O homem mais sábio do mundo, Salomão, escreveu esse livro de Eclesiastes no final da vida dele. Ele já estava velho, ele já tinha feito tudo de errado que ele podia fazer, ele já tinha tido as 1000 mulheres dele, ele já tinha se desviado para várias religiões, porque ele se envolvia com uma mulher, e em vez de ele trazer ela para Deus, ele queria adorar os deuses pagãos delas, e ele adorou, foi muito, ele levantou, foi muito altar lá, ele sacrificou pessoas, ele se perdeu completamente, mas no final da vida dele ele se perdeu. E o capítulo 7 inteiro fala sobre sabedoria. E o versículo 2 fala, a minha versão é NVI, tá? É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Agora eu quero que você vá comigo lá para 2 Samuel 18, 33. Segunda Samuel 18, 31. Posso ler? Tchau. Davi acabou de receber a notícia da morte de seu filho Absalão. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava em cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. A gente depara com duas situações. A gente se depara com duas situações. Uma, Salomão dizendo para nós que é melhor a gente numa casa que tem luto, que tem morte, porque a morte ela vai vir para todos, mas ela faz com que a gente pense na vida. Falando de sabedoria. Salomão está mostrando para nós que a gente precisa entender que a nossa vida não é para sempre, que nem todas as coisas vão durar para sempre. E aquilo que às vezes a gente fica empurrando com a barriga para fazer, pode ser que não dê tempo de fazer, porque pode ser que a morte.
Eu quero usar a morte aqui como uma metáfora para poder dizer que pode ser uma aflição, pode ser o fim da linha, pode ser o ponto final, pode ser o ponto de exclamação. Acabou. Porque se Deus virasse para nós hoje e dissesse assim, não tem mais tempo. Acabou. Se de repente não depende mais da sua vontade, da sua capacidade, do seu querer, porque os céus se fecharam e Deus disse assim, não adianta você querer mais, o seu tempo acabou. Aquele jejum que você deixou de fazer, aquela pessoa que você deixou de pregar, aquela campanha que você falou que ia começar segunda-feira, não tem mais tempo de fazer. Aquele pecado que você vive guardando ele no bolso, um dia eu vou mudar, um dia eu vou consertar, um dia eu vou deixar de fazer. Deus sabe que é fraqueza minha, mas que está bem vivendo com ele. E Deus fala assim, acabou isso, acabou a paciência, o tempo fechou. O tempo encerrou. O versículo de 2 Samuel, Deus está falando isso, Davi, acabou. Você teve tempo e não teve contato com seu filho. Você não quis tomar atitude. Acabou com seu filho. Não. E Davi entra em desespero e vai chorar e vai dizer, por que não? Por que não eu no seu lugar? Como eu queria ter morrido no seu lugar, como eu queria ter feito no seu lugar. Porque Deus não me leva no seu lugar, não me levou no seu lugar. Só que não tinha mais sido. A história é muito triste. Davi teve vários filhos. E um dia, o seu filho mais velho, Aminon, estupra a sua irmã Tamar, que era irmã também de Absalão, da mesma mãe. Porque Davi, naquela época, os reis tinham filhos com várias esposas e concubinas. Então, pelas contas que a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, Raquel, Davi teve pelo menos uns 19 filhos. Seu filho mais velho estupra Tamar porque ele era apaixonado com ela, era meia irmã dele, mas ele queria ela para ele, e ele estupra. Só que Absalão, que era seu irmão total da mesma mãe, não aceita, não admite. E como Davi não fez nada a respeito de Aminon e a favor de Tamar, Absalão mata Aminon. E Davi manda exilar Absalão de Israel. Absalão fica um tempo fora. Depois de alguns anos, pela intercessão de alguns guardas, de algumas pessoas próximas aos dois, Davi permite que Absalão volte para morar no palácio, mas durante 2 anos ele convive com Absalão e não troca uma palavra. Eles nunca se encontraram. Davi nunca procurou seu filho, ele permitiu chegar próximo fisicamente, mas nunca emocionalmente. Isso cria uma revolta em Absalão, e Absalão começa muito carismático, muito bonito, vai para a porta da cidade, e quando as pessoas vinham para ter as reuniões com Davi, de pedir as coisas para Davi, as audiências com Davi, Absalão começava a falar, pode deixar que eu resolvo, vem conversar comigo. E muito carismático, começou a ganhar um povo, e começou a ganhar um povo, e começou a levantar um povo contra o rei Davi, e começou a levantar um povo, e o povo foi ficando forte, e estava estabelecida uma rebeldia, estava estabelecida uma rebelião contra o reino. O chefe da guarda fica ao lado de Absalão e eles começam a perseguir Davi. Davi tem que fugir do castelo, tem que fugir de Israel, tem que fugir de Jerusalém. Passado um tempo ele consegue voltar e o exército de Davi guerreia com o exército de Absalão, e Absalão é morto. E aí chega essa notícia para Davi: o seu filho morreu. Já não tinha mais o que fazer. O que Davi tinha que ter feito quando ele trouxe para perto, ele não fez, ele foi omisso. É a mesma omissão que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. É a mesma omissão que a gente tem visto na internet as igrejas fazendo. Líderes religiosos indo para bater boca, para descobrir quem que é arminiano e quem que é calvinista, quem que é pré-tribulacionista, quem que é pós, quem que é arminianista.
coisas que não edificam a gente em nada, são questões teológicas que simplesmente não falam quem é Cristo. O que a gente precisa pregar, as igrejas precisam falar é sobre Cristo, é Jesus que morreu por nós. Glória a Deus. Jesus morreu por nós para nos dar vida. Glória a Jesus. A fúria entrou na família de Davi porque ele pecou. Quando ele viu uma mulher linda tomando banho, ele quis essa mulher para ele, mandou buscar, e o rei tinha esse poder na época. A mulher que ele quisesse, ele podia mandar buscar. Teve relação com ela e ela engravidou. E ele sabia, ela era mulher de um dos guardas de Davi e amigo pessoal de Davi. Como Davi não tinha o que fazer, manda que esse marido Urias vá para a guerra na linha de frente, para morrer. Ele dá a ordem: Joabe, coloque Urias na linha de frente para que ele morra. E ele morreu. E aí estava resolvido. Ele foi lá e buscou Batseba para a casa dele e está tudo certo para os homens, porque para Deus não estava nada assim. Deus envia Natan na casa dele e fala com ele assim: Natan era o profeta da época, poderoso, o homem escolhido para poder enfrentar os erros humanos aqui na terra, em nome de Deus. E Natan fala com ele: existe um homem muito rico que tem muitas ovelhas, muito gado, e tem um outro homem muito pobre que só tem uma ovelhinha, uma cabrinha, uma cabritinha, né? E aí de repente esse rico recebe um amigo, e aí esse rico vai fazer um churrasco para ele, e ao invés de ele pegar um de seus 100 Davi? Ah, tá. É porque Davi tinha muito mais, né? Aí ele fala assim: em vez dele pegar uma dos seus animais, ele vai lá e pega um animal do pobre. E aí Natan fala com ele. E aí aconteceu isso, meu. E Davi fala assim: esse homem tem que morrer, tem que pagar 4 vezes mais. Mata ele, traz ele aqui. E em nome do Senhor eu digo que esse homem vai morrer. Aí Natan fala com ele: pois é, mas esse homem é você. Muito forte. Esse homem é você. E no capítulo 12, não precisa abrir, não, só quero ler para vocês. Ele fala, capítulo 12: assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Eu tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro. Mas não é isso que eu quero. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele casa e mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e de Judá. E se isso tudo não fosse suficiente, eu teria lhe dado mais ainda. O que você tivesse me pedido, eu teria dado a você. Isso é Deus falando. A gente deu isso, sabe? Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que ele reprove? Você matou Urias com a espada dos amonitas, que ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, para ser sua mulher. Eu só quis ler isso aqui para poder mostrar para vocês o que aconteceu. Davi matou, e o filho dele, de quem Betseba estava grávida, morreu. E Deus fala: a espada nunca se apartará da sua família. E a mesma coisa acontece. Aminon estupra Tamar, Absalão mata Aminon. E mais para frente, lá disputando o reino, Salomão e Adonias, Salomão mata Adonias. 4 vezes mais, como Davi falou. E esse homem tem que pagar 4 vezes mais. Davi pagou 4 vezes mais. Perdeu 4 vezes. Eu estou falando isso tudo para poder mostrar para vocês que a gente vive numa batalha espiritual muito grande. O tempo inteiro o cristão vive uma batalha espiritual na mente e no coração. O diabo usa das nossas fraquezas para poder fazer com que a gente peque. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Ele quer nos levar à morte. Ele quer nos levar para o fim. Ele quer que faça com que o tempo acabe. E a gente precisa entender que só em Jesus a gente consegue buscar fortalecimento.
Glória a Deus. Agora vamos trazer o velório. Se o velório é de alguém que a gente conhece, como que a gente trata essa pessoa? Como que a gente fortalece uma pessoa que está numa situação de luto? E a gente? Se a gente tiver que passar por uma situação de luto, como que a gente vai se fortalecer? Em quem a gente vai se fortalecer? A gente vai alimentar em nós a ira, a revolta, a raiva, a angústia, a tristeza é normal. Ou a gente vai alimentar a vida. Jesus, quando estava naquela cruz para morrer, ele estava indo morrer alimentando a vida. Ele virou para aquele ladrão e falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. João, essa é sua mãe, esse é seu filho. Pai, perdoa o que eles fazem. Eles não sabem o que fazem. Jesus se entregou, mostrando e exalando vida. Agora pensa numa coisa comigo. Qual foi a fé de Jesus? Nós sabemos que o que nos afasta de Deus é o pecado. Quando Jesus tomou sobre ele todos os pecados da humanidade, nesse momento, Deus se afastou de Jesus. Tanto que Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento. E a única coisa que ele teve foi fé de que ele ia morrer, mas que ele iria ressuscitar. Porque só ressuscitando ele venceria a morte que um dia entrou na humanidade lá no Éden. O pecado entrou nas nossas vidas através de Adão, e junto com o pecado, a morte. Depois de pecarem, Adão e Eva morreram. E desde então vem sendo assim. Até que Jesus se fez homem, se fez carne e se entregou pela fé, pela obediência à fé no seu Pai. Assim como nós precisamos fazer. Agora, como que a gente conseguiria enfrentar uma situação de luto? Não sei se alguém já passou por situações de perder alguém muito próximo. A gente passou por muito pouco tempo com o pai da minha filha. É um buraco que não tem como, sabe? Não tem como. Eu não sei da vida de todo mundo, mas eu nem já perdi os nomes. É um buraco que nunca mais vai fechar. Mas ele precisa ser preenchido por alguma coisa ou por alguém. Durante muito tempo, a gente está conversando mais cedo com a mãe. Eu busquei isso em cartomante, eu busquei isso no espiritismo, eu busquei isso naquele povo que faz mapa astral, eu busquei isso no candomblé. Só fui achar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje a gente está aqui, hoje a gente tem Jesus, hoje a gente sabe que a morte para a gente é uma coisa dolorosa, mas ela é só física, e a gente vai continuar vivendo porque Jesus venceu a morte para nos dar vida. Mas e as pessoas que estão lá fora, gente? O que a gente está fazendo pelas pessoas lá fora? O que a gente está fazendo pelas pessoas de dentro de casa? Vamos voltar para o início. O tempo acabou. O que você fez pela sua família? Como que foi a conduta com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu avô, com o seu amigo? Como que foi? Como que é? Como que você trata as pessoas? A gente sabe de história aí de pastor que prega para multidões, mas chega em casa e bate na esposa. Como que a gente tem reagido uns com os outros, quem é casado, quem tem filho, quem mora com os pais, quem convive com os pais, quem tem a oportunidade de estar com eles ainda? Como que a gente tem tratado as pessoas ao ponto de tentar mostrar para elas que nós fomos escolhidos pela graça para poder falar assim: ei, você não vai morrer não.
Sabe por quê? Eu tenho a salvação da sua vida. Aleluia. Aleluia. O que a gente tem feito? A gente tem sido acomodado, porque aquela prima minha muito católica, eu não vou lá pregar para ela não, tem dor de cabeça para ela. Sabe que a gente está acomodado? Como o Rio de Janeiro está acomodado? Não tem mais jeito no Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro está tomado pela facção. O Rio de Janeiro é a facção mundial, a capital mundial do Comando Vermelho. Deixa para lá, o governo pode deixar para lá, a igreja não pode deixar. Sabe por quê? Porque a gente veio para comemorar a vida. E a gente precisa dar vida para quem está morto lá fora. É muito fácil a gente ficar aqui de outra terça-feira para nós. É muito top. Jesus mandou fazer isso. Mandou a gente ter comunhão, sabe por quê? Porque conviver só com Jesus é muito bom. O problema é quando a gente começa a conviver uns com os outros. Aí que entra o problema. Entrou o homem e dá treta. É por isso que a gente convive, sabe por quê? Que ele falou assim, vai lá conviver com os seus irmãos, para vocês poderem lixar uma outra, afiar uma outra, porque é assim mesmo. Mas e aí? Como é que a gente está lixando? Como é que a gente está tentando lixar o povo lá de fora? Não, que isso, tá? Eu não estou aguentando nem eu. Estou pedindo as coisas para mim. Aí ele entra nisso. Se Deus tivesse realizado todos os seus sonhos nesses últimos 7 dias, que ele tinha feito alguma coisa para alguém? O que a gente tem feito? O que a igreja do mundo tem feito? Se a gente não levantar como igreja e ficar indo toda terça-feira, todo domingo, toda quinta-feira na igreja, na célula, no culto, a gente está se fortalecendo, a gente tem que se fortalecer mesmo, a gente falou sobre isso. A igreja, eu vejo a igreja assim, a gente está num campo de batalha, tiro, porrada e bomba para todo lado, e a gente vai naquelas cabaninhas da Cruz Vermelha, quando a gente toma um tiro, alguma coisa, vai para lá para ser curado, ser tratado, aí conserta e volta de novo para a batalha. Eu vejo a igreja dessa forma. Beleza. Mas e aí? A gente tem que ir para a linha de frente. A gente sara é para ir para a linha de frente. A gente não sara e fica lá batendo papo com a enfermeira e com o médico, não. E aí, me ensina mais, fala aí mais comigo. Verdade. A gente tem que ir para o campo de batalha. Tem um monte de gente lá fora precisando. É impossível. Como é que uma cidade como Belo Horizonte ainda tem uma Cracolândia? Como é que São Paulo tem uma Cracolândia e ninguém faz nada? Mas estão tentando, tá? Você não consegue. Mas e aí, cadê a igreja nesse lugar? Eu estava vendo um vídeo esses dias sobre pastores, e aí o pastor falando se antigamente, até pouco tempo atrás, isso mudou de um tempo para cá, mas as grandes assembleias, não assembleia de conselho, a assembleia de pastores, quando eles queriam examinar a vida do pastor, eles iam visitar a casa dele sem avisar nada, e no momento que ele não estivesse, aí eu ia com comissão de pastores, e eles sentavam, conversavam com a esposa, conversavam com os filhos, conversavam com vizinhos. Como é que é fulano de tal? Você gosta dele? Ele se dá bem com você? Já brigou com você por causa da vaga de vaca de garagem? Já deu algum grito aqui com alguém? Deve alguém aqui no condomínio? No bairro? Hoje não. Hoje quase não deve ter isso. Tirando os presbiterianos. Os pentecostais com certeza não. E se Deus fizesse um exame na gente? Deixa eu passar a sua lista. Porque a morte, o dia da morte, para nós é o dia do juízo final. É o acerto de contas que todos nós vamos ter que passar. Hoje está top demais. Daqui 5 anos está muito legal. Um dia vai chegar. E pode ser que não chegue daqui 5 anos. Pode chegar semana que vem. A gente está preparado? A gente brincou, né? Brinquei, a gente está preparado? Hoje mais cedo? A gente está preparado? Pode passar aqui o raio-x celestial, raio-x gospel, não vai achar nada. Será mesmo? Será mesmo? Ajuda nós, Jesus. Porque a nossa postura é que exala Cristo. São as nossas atitudes que exalam Cristo. Vocês estão me vendo aí agora e Deus está vendo tudo que vocês estão pensando. É verdade. Então não tem jeito de esconder, não. Tem jeito de esconder uns para os outros.
Como que a gente está como filho de Deus, como cristãos? E como que a gente está como igreja? Nós somos um pouco. Nós somos um pouco. O dia da morte chega para todo mundo. E quando chegar, acabou o jogo. Não tem mais tempo de consertar aquele problema que você tinha com alguém. Não tem mais tempo de perdoar aquele problema que você tinha com alguém. Não tem mais como você pagar aquela dívida, seja moral, seja financeira, o que for. Não tem mais jeito de pregar para sua prima que é macumbeira. Eu tenho uma prima. Não dá mais tempo. Eu tive uma conversa com a minha irmã sábado. 5 minutos de conversa. Já começou a sair fumaça. Eu só falei com ela. Falei. Minha irmã é muito católica, muito católica. E aí eu sonhei com ela que eu estava lendo o Novo Testamento para os 10 mandamentos para ela. E eu falava com ela assim, olha o primeiro mandamento. E ela falou assim, olha, saí, passou 2 dias, eu tive uma visão com nós dois, em que eu novamente falava com você dos 10 mandamentos. E aí eu fiz uma prova com Deus, ó Deus, e eu fiz mesmo, contei com cada um. E eu não quero falar com a moça não, porque o senhor sabe que é treta, é confusão. Mas se ela me ligar, não importa o motivo, aí eu falo. 2 dias depois, o que aconteceu? Minha irmã me ligou do nada e ela nunca liga, ela só manda mensagem de WhatsApp. Maninho, ela me ligou, ela não mandou nenhuma linha, ela só me ligou. Aí eu falei, eu vou ter que falar. E aí eu fui falar, sabe, a gente teve foi aniversário do meu irmão, a gente encontrou e eu falei. Com 5 minutos ela já ficou vermelha e já falou assim, mas o primeiro mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas, todo o seu entendimento, toda a sua força. Aí eu falei, isso é de Jesus. Mas eu estou falando dos 10 mandamentos. Ah não, porque eu não tenho nada com imagem. Eu falei assim, é porque Deus falava comigo de idolatria. Mas deixa eu te falar, eu sou só o garoto de recado. O problema agora é com você e Deus. Porque eu vi que ia dar problema, sabe? E eu realmente fui lá só como garoto de recado. Eu fui lá só o Uber. Fui só entregar. Sabe por quê? Porque não é na força do braço, não sou eu que convenço. Quem vai convencer ela é o Espírito Santo. O que Deus tem com ela, eu não sei, de verdade. E por que Deus me escolheu, também não sei, de verdade, mas... E ela falou que ela tinha assistido uma palavra de um padre que tinha falado com ela sobre os 10 mandamentos. De Deus, sim. Ah, vai, tá vendo? tem um mistério aí. Uma coisa que eu devo ter passado desapercebida. É um mistério. Aí ela falou assim, eu vou estudar mais. Aí eu peguei, mandei para ela os versículos e falei assim, dá uma lida. Ela me respondeu assim, vou ler e depois te falo. Tá bom. Porque o primeiro é não falar para ti. Não vou ler nada, não. Não falar para ti Deus, né? Outros deuses, não adorarás santos, questão. Aí, tá lá. Mas vocês entendem? O que a gente precisa fazer? Dessa vez Deus falou comigo. E se Deus não tivesse falado, eu ia ficar sentado esperando. Até quando? Até não ter tempo mais para fazer? Vocês entendem o peso que é? Uma vez Deus deu uma palavra para Raquel para poder conversar com um pastor, que na época era nosso pastor, para ele tomar cuidado, porque o casamento dele estava em perigo. Ele estava dando pouca atenção para a esposa e dando muita atenção para a igreja. E ela foi falar. Sabe o que ele fez? Ele debochou da cara dela. Sabe o que aconteceu um mês depois? Acabou o casamento. Meu Deus. Deus ainda fala. Deus ainda avisa os seus profetas. Deus ainda avisa, absolutamente. Mas e o dia que ele não avisar mais e acabar o nosso tempo? Meu Deus, eu podia estar vivendo o melhor dessa terra, eu podia estar vivendo o melhor de Deus, mas eu não tive coragem de tomar atitude. Vocês entendem? Eu estou indo na maior aflição, no maior terror na vida do ser humano, que é a morte, para a gente poder entender que na morte não tem mais o que fazer. Mas as outras coisas todas tem jeito de fazer. Aleluia. Só que elas são difíceis. Glória Só a que a Deus. gente precisa entender que quem capacita a gente é Jesus.
é Jesus. A gente estava conversando sábado sobre batalha espiritual. Batalha espiritual, a armadura de Deus, Efésios 6:10. Aí você vai ler lá, capacete da salvação, escudo da fé, sandália do evangelho da paz, espada do Espírito, não está faltando nada. Couraça da justiça, cinturão da verdade. Aí eu pergunto para vocês, quem é a verdade? Jesus. De quem é a justiça? Quem é a palavra? Em quem nós temos fé para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno? A gente precisa de Jesus. A armadura de Deus, ela representa, não é um soldado romano que a gente vai vestir aquela armadura e vai lutar com Golias, não. Ela está mostrando que Jesus está batalhando por nós. É Ele quem batalha, porque a gente não tem capacidade de fazer absolutamente nada. A nossa força vem de Cristo. Hoje eu vi a Raquel Lima falando sobre isso, que tudo posso naquele que me fortalece, porque é na força dele que a gente consegue caminhar. E a gente, só que é muito bonito isso quando a gente está junto, aqui a gente fala disso. Mas quando a gente tem que resolver as coisas, a gente quer resolver do nosso jeito, na força. Eu preparo o cavalo para a batalha, mas eu não vai ver. Verdade, E a gente insiste muitas das vezes, principalmente quem é mais impulsivo, de sair fazendo, sai dando, sem saber de nada. Apanha igual um cachorro. Quantas vezes eu fiz? Não sabe fazer coração. A gente precisa trazer Cristo para nós. A gente precisa trazer Cristo para nós. E a gente precisa mostrar para esse povo perdido que seja uma pessoa, que seja seu vizinho, que seja quem for, quem Deus colocou no seu coração, que a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. A gente está aqui hoje porque um dia alguém levantou uma outra pessoa para falar de Jesus para nós. Sim, Deus, obrigado, Jesus. Tudo que a gente precisa fazer está em Jesus. Isso aí é tão sério. Marisa foi fazer uma agenda, eu encontrei com uma amiga da minha irmã de infância. Na hora que ela me viu lá na igreja, ela começou a chorar e me abraçar. Falou, não acredito que você está aqui. Aí eu olhei e falei, por que ela? Eu orei demais. Eu orei demais. A sua irmã me ligava, me mandava uma mensagem e falava, Priscila resolveu ir na igreja hoje. Ora aí. Aí ela, eu orei demais pela sua conversão. Uma pessoa que eu não via, devia ter uns 10 anos. Não, achei muito legal a Mônica quando chegou. Você vim conhecer os improváveis. É sobre isso. É sobre isso. Somos todos muito improváveis. Glória a Deus. A gente estava no lixo mesmo. Na lama total, imundo, igual vocês mergulhados. Comendo vagem lá. Que o filho pródigo queria comer as bolotas. A gente estava se estava esbaldando. comendo e ó, salzinho comendo. Enchendo a barriga. Sabe? A gente precisa reagir. A gente precisa reagir, sabe por quê? Deus deixou a grande comissão para nós. Ir de pregar o evangelho a todo mundo. E a gente está dando mole. A gente está dando mole. Mas eu profetizo nas nossas vidas. Oh, Deus. Que Cristo vai nos renovar. Cristo vai nos encher de coragem. Cristo vai nos encher de intrepidez. Que a gente não mais vai ficar pensando, não mais vai achar que o medo vai dar espaço para o medo tomar conta de nós. Porque Deus vai derramar sobre nós essa noite, eu creio. Autoridade, força, coragem, estratégia. Deus vai dar estratégia para nós, para que a gente possa levar o evangelho dele para aquelas pessoas que a gente acha que são as mais difíceis. É essas aí que Deus quer, do mesmo jeito que a gente é, os mais difíceis. E hoje a gente está aqui. Que em nome de Jesus, Deus possa nos fortalecer, possa nos direcionar e possa nos usar, porque o mundo está morto, o mundo está acabado, o mundo está doente. E a única coisa que pode curar esse mundo é Jesus. Amém, Jesus. A única coisa que pode curar esse mundo é Jesus. Jesus, o mundo precisa de Jesus. O mundo não precisa de direita, não precisa de esquerda, não precisa de voto, não precisa de nada dessas coisas. O mundo precisa de Jesus. Glória a Deus. O resto é consequência. Aleluia, Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu queria que a Marisa e Lázaro viessem aqui tocar e que a Raquel pudesse fazer uma oração orando as pessoas para que a gente possa